Depois de muita expectativa, o governo anunciou hoje as novas regras fiscais que pretende implementar. O ministro da Fazenda disse que a âncora vai dar sustentabilidade às contas públicas. Fernando Haddad afirmou ainda que não está no radar pagar mais imposto. O anúncio foi em Brasília hoje de manhã. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, detalharam a proposta do chamado arcabouço fiscal. A medida pretende substituir o teto de gastos em vigor desde 2017. Para isso, precisa ser aprovada pelo Congresso. O arcabouço fiscal é tido como fundamental para colocar as contas públicas em dia, ou seja, equilibrar o que se arrecada e o que se gasta. Hoje, o governo está no negativo em mais de 230 bilhões de reais. Pela proposta, a meta é que no ano que vem a conta fique no zero, sem sobrar nem dever, e que em 2025 seja possível um superávit, ou seja, sobrar dinheiro em caixa. Para chegar nesse cenário de fazer um colchão financeiro, a equipe econômica indicou, em linhas gerais, que a nova regra será gastar até 70% do que arrecadar. A ideia é aumentar a arrecadação com mais contribuições. Isso ainda não foi detalhado como, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não está no radar aumentar impostos, só que não descartou taxar os mais ricos. Esse plano tem um pressuposto, porque todos me perguntaram, vai haver aumento da carga tributária? Todo mundo me pergunta isso. Depois que vira um arcabouço, fala, é consistente, mas nós queremos saber se essa consistência implicitamente exigirá um aumento da carga tributária. Se por carga tributária se entende criação de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos existentes, a resposta é, não está no nosso horizonte. Não estamos pensando em CPMF, não estamos pensando em acabar com o Simples, não estamos pensando em reonerar a folha de pagamento, não é disso que se trata. Outras medidas do arcabouço apresentadas hoje são piso para investimento público, que pode ser maior se houver melhoria nas contas, um ponto mínimo e um ponto máximo para o crescimento da despesa, sem contar os juros. Se o mínimo de crescimento não for atingido, despesa também fica limitada a um aumento de 50% da alta da receita. Saúde e educação não entram na regra, por já terem parâmetros próprios previstos na Constituição. Esse arcabouço, ele é flexível, portanto crível. Ele é transparente porque ele é simples, né? Ele não comporta exceções a não ser o que está na própria Constituição. E ele tem um foco. Nós não estamos falando, aqui não tem objetivo de diminuir os gastos públicos, embora isso vá acontecer. Vai acontecer porque tem limites. O limite é dado em relação ao aumento da receita. Aumenta a receita, aumenta as despesas. Na mesma proporção, não, porque nós temos um déficit fiscal de 230 bilhões. O ministro Haddad disse que vai aproveitar a Páscoa para arredondar o texto que será encaminhado com detalhes para o Congresso. Primeiro, para a Câmara dos Deputados. Esse é o plano de voo, não tem nenhuma... Tem muito trabalho pela frente. Isso aqui não é uma bala de prata que se resolve tudo. Isso aqui é o começo de uma longa jornada. Mas isso aqui é um plano de voo, de como nós vamos enfrentar o problema da economia brasileira. Eu termino falando uma frase que eu falei tanto na Câmara quanto no Senado. Se quem não paga imposto, se quem não paga imposto passar a pagar, todos nós vamos pagar menos juros. O Congresso Nacional tem que ter sensibilidade para perceber o quanto o seu desejo foi aviltado na prática pelos abusos e corrigir essas distorções. O ministro de Relações Institucionais